Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! A paz do Senhor, bom dia, um bom domingo para todos nessa escola dominical que está sendo uma bênção. Domingo passado nós começamos a falar sobre o livro de Gálatas, que fala exatamente sobre sermos justificados pela fé, pela graça de Jesus Cristo e não pelas obras. Temos vivido um evangelho dúbio. As pessoas ainda não sabem se precisam fazer sacrifícios para poder chamar a atenção de Deus. E nós estamos deixando bem claro aqui que relacionamento com Jesus Cristo é através da nossa fé. O que Ele fez por nós é suficiente para sermos salvos. A salvação que Ele nos oferece é completa, né? E vamos continuar falando hoje sobre este assunto maravilhoso, e eu continuo aqui com o diácono Vitor ao meu lado. Bom dia, igreja, que estejamos mais uma vez dispostos a aprender da palavra do Senhor, e aí eu já quero pedir para que você faça aquilo que eu peço sempre, né? Acorde sua família, compartilhe o link, já dê o joinha, curta a nossa página, nos siga nos nossos canais, e pegue seu caderninho, sua caneta, faça suas anotações, não perca nenhum detalhe, porque o assunto começou na semana passada, vamos continuar hoje, e eu já quero dizer que Cristo é suficiente na tua vida. E aqui do meu lado a minha filha Raquel, aliás o meu filho Vitor também, hoje eu estou aqui acompanhar, estamos em família. Em família. Né? E aqui conosco a Raquel Andrade. Olá pessoal, bom dia, que bom estar aqui com vocês para mais uma escola dominical. Eu tenho acompanhado as últimas EBDs e está um tema melhor do que o outro. Geralmente eu estou do outro lado da câmera, mas hoje eu estou aqui com vocês. E a gente vai dar continuidade a um tema maravilhoso também, e o Vitor já começou dando um spoiler, mas vamos lá. Pois é, eu quero aproveitar e pedir para você nos elevar a Deus em oração. Amém, vamos fechar nossos olhos, se você quiser dobrar os joelhos também. Pai amado, como é bom estar na Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprender mais um pouco da Sua palavra, para trazer à consciência coisas novas, para clarear coisas que de repente a gente ainda não entendeu, Pai. Pai, que nós três hoje sejamos porta-voz da Tua vontade, do Teu querer e do que o Senhor quer falar para nós em primeiro lugar e para o Teu povo, Pai. Que as pessoas sejam impactadas, que elas aprendam e que elas tenham progresso na vida espiritual delas e que essa aula de hoje venha fazer diferença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Oh, glória! Eu quero ler então o capítulo 3, os versículos do 1 ao 5, para darmos continuidade a esse tema tão glorioso. Paulo apela para a experiência dos Gálatas e começa assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós outros
ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito com letra maiúscula pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A carta que Paulo escreve aos Gálatas entre 45 e 58 depois de Cristo é para refutar essa força religiosa que impera nas igrejas da Galácia. Paulo abriu este ponto de pregação. Foi Paulo que levou a igreja de Cristo para a Galácia. E ele ensinou que Jesus é suficiente para salvar. Mas os mestres que se converteram, mas continuaram judaizantes, estão ensinando que esse povo tem que se circuncidar para se salvar e cumprir os rudimentos da lei. Então o apóstolo Paulo já começa perguntando: vocês estão sendo edificados pelas obras ou pela fé? Porque o tema da carta aos Gálatas é justificação pela fé. É suficiente, Raquel? A gente tem que entender que é uma questão apenas da gente exercitar a lógica, né? Se Jesus veio e morreu por mim, morreu por você, não chega a não fazer sentido acreditar que a minha salvação depende das obras que eu vou produzir. Porque uma vez que eu penso que a minha salvação depende das obras que eu vou produzir, eu estou, sem perceber, invalidando o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, né? Exatamente. Quer falar alguma coisa sobre isso? Quero, porque eu gosto de ser um pouco mais pesado, né? Toda vez que você fizer alguma coisa achando que é isso que vai te dar salvação, você está dizendo que Jesus não foi capaz. Ele morreu em vão. Jesus, esse Deus, ele não foi capaz, eu preciso fazer alguma coisa a mais. E não é necessário. Por isso que o meu spoiler no início foi: Jesus Cristo te basta, é suficiente. E a gente fala isso porque Paulo, ele volta, ele escreve essa carta para requerer aquilo que ele tinha falado quando ele fundou essas igrejas. Mais ou menos assim: não foi isso que eu falei com vocês. Por que mudou? E aí a gente entende pela leitura do livro de Gálatas, porque em determinado momento ele vai repreender Pedro, e é interessante que nesse versículo lido ele diz: recebeste os espíritos pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E quem estava fazendo essa pregação da fé naquele dia que o Espírito desceu? Pedro. Meu Deus, que coisa forte, hein? Inclusive, Paulo escreve aos Gálatas 5, versículo 2: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Vocês sabem que o judeu, quando fazia 8 dias de nascido, ele tinha que ser circuncidado, porque a circuncisão era a marca de todo judeu. Para dizer que era da linhagem de Abraão, tinha que ter a circuncisão. Só que agora nós estamos falando para um povo que é gentio, não nasceu da carne de Abraão, mas que é descendente de Abraão por causa de Cristo. Sim. Então não precisa circuncidar. O que precisa é ter o sangue de Cristo sobre a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz: quem crer no sacrifício de Jesus e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E o apóstolo Pedro, embora no capítulo 10 de Atos ele tenha tido uma experiência com esse Cristo
né, da graça, quando ele tem uma visão de um lençol que desce com vários animais que a lei proibia comer, e ele ouve a voz dizendo, mata e come, o que ele diz? Não vou comer esse animal impuro. E a voz do Senhor diz para ele, o que não julgue impuro, o que o Senhor purificou. Ao mesmo tempo que ele estava falando das coisas naturais, ele estava fazendo uma comparação à vida espiritual. Não chame o ímpio, não chame o gentio, não chame o estrangeiro. O que antes era considerado impuro. Que era considerado impuro, o gentio era considerado impuro. Não chame impuro, porque eu purifiquei. Só que o apóstolo Paulo, ele começou a comer e a se entreter e a se relacionar com o gentio, escondido dos judaizantes, porque ele era líder da igreja. Pedro, eu falei o quê? Não, volta aí. Pedro, então volta. E Pedro, ele já começou a se relacionar com os gentios, sentava para comer, sentava para conversar, para beber, mas quando chegava um judaizante, ele abandonava o gentio. Aquilo que a gente estava conversando aqui, sim, antigamente não podia usar calça comprida, o que se fazia? Usava calça comprida escondido. Não podia ter televisão, o pessoal escondia dentro de casa. E por que as pessoas fazem isso, Vitor? Por que as pessoas sabem o que é certo, mas por causa dos homens acabam fazendo o errado? Sim, eu entendo um pouco o respeito por uma liderança, mas isso está fazendo com que você não seja livre pela graça. E aí vem a condenação da lei, porque quando a lei foi escrita, ela foi para separar os judeus dos gentios. Então, quando essa lei foi estabelecida, ela precisava ser cumprida porque não tinha ainda o Cristo, ainda não tinha o Salvador, o Cordeiro sem mácula que pudesse suprir tudo isso. Depois de Cristo, acabou. Então, eu entendo que algumas pessoas ainda seguem esse padrão, porém, não estão vivendo o evangelho de liberdade, estão vivendo o evangelho de legalidade. E em alguns momentos ela se acha pecadora e fica nesse loop eterno, porque busca uma santificação. Poxa, mas eu gosto tanto de usar uma calça e eu não posso. Eu lembro, eu não sou novinho, mas também não sou tão velho, mas eu lembro de ainda ouvir comentários de que o crente não podia usar perfume, as mulheres não podiam usar brinco, andar de bicicleta, não podia praticar esporte, porque isso tudo era do demônio, era pecado. Jogar bola era excluído. Então isso tudo era pecado. Então, ao invés de viver uma liberdade em Cristo, estava vivendo no jugo da lei. E hoje isso ainda acontece. Acredito eu, que por falta do conhecimento da palavra. E o que acontece, né? A gente até sabe na Bíblia que tinha os crentes de Bereia que eles iam analisar tudo que estava escrito para ver. Não, calma aí. Falaram isso? Vamos lá, deixa eu olhar, deixa eu ver se isso está certo. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que, às vezes, o povo tem preguiça de ler. O povo não vai buscar conhecimento. E se a gente ficar ouvindo as coisas apenas pelo púlpito, o que a gente escuta num domingo à noite, num culto de quinta-feira, numa escola dominical, o que está sendo falado aqui, foi feito para edificar a sua alma, mas você não pode simplesmente aceitar tudo como se fosse verdade. Você tem que ver se o que está sendo falado e o que você está ouvindo bate com o que está na Bíblia. Sim. Porque aquilo ali é o que Deus falou. E se você não lê a Bíblia, como é que Deus vai falar contigo? Como é que você vai, de repente, estar preparado para, de repente, falar, esse pregador não está, o que ele está falando está indo contra o que a palavra está dizendo. E qual o grande problema? O ser humano ele tem uma necessidade de aceitação.
Então, a gente pode dizer, de repente, no caso dessas pessoas, até mesmo de Pedro, que a consciência, o conhecimento vem primeiro, o conhecimento intelectual, mas para isso se tornar uma atitude, demora um pouco mais. Por quê? Porque você vai ter que desconstruir o que está na sua mente. Calma aí, não é assim. Eu vou desconstruir o que está na minha mente para depois começar a ter atitudes pautadas naquilo que agora eu entendi. Então, a atitude vem depois do conhecimento. E como é que a gente vai fazer se hoje as pessoas estão buscando conhecimento através do que qualquer pessoa fala? No mundo, numa sociedade onde o YouTube está cheio de vídeo, o pessoal acha que Google Wikipédia é verdade. E eu fico muito preocupada, abrindo um parêntese aqui. Às vezes a gente vê pessoas pegando qualquer mensagem e compartilhando. Isso não é legal. A mensagem que deve reger a sua vida é a mensagem que Deus entrega para o seu pastor. E mesmo assim, você precisa fazer como os irmãos de Bereia. Inclusive, a palavra de Deus diz que os irmãos de Bereia eram diferentes dos irmãos de Tessalônica. Porque os irmãos de Tessalônica era mais assim, ó. O que o pregador disse, eles aceitavam. Bereia, não. Bereia, eles ficavam constatando na Torá se Paulo e Silas estavam pregando conforme a palavra. Gente, Paulo. Agora você imagina pessoas que você nem conhece e que sobe ao púlpito, canta e rodopia e sobe pelas paredes e está todo mundo aceitando esse evangelho, esse misticismo dentro da igreja. Então, mais do que nunca, a gente, para ser livre, a gente precisa conhecer a palavra. Nós não podemos ser cativos, escravos de rudimentos humanos. Quer falar alguma coisa, Sim, Vitor? só para continuar nesse alerta, nós não estamos falando de anarquia, querido, todos nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Nós não estamos pregando anarquia, isso é totalmente diferente. Não estamos falando para você, a partir de agora, apontar para o teu pastor e começar a falar um monte de coisa. Não é isso. Ouve o que o seu pastor está dizendo, ouve os seus pastores, e se por acaso alguma coisa você acha que não está de acordo por aquilo que você entende, procure seu pastor, converse com ele, porque até essa repreensão de Paulo com Pedro não era por um pecado. Não, era por um procedimento. Era um procedimento. Você está dizendo então, vocês estão dizendo nessas aulas que por causa disso eu estou em pecado? Não, nós só estamos querendo te mostrar que a graça veio para te libertar e às vezes a gente não vive o evangelho na sua plenitude por estar preso com algumas coisas da lei. E o apóstolo Paulo, ele então encontra Pedro sentado à mesa com os gentios, e quando os judaizantes aparecem por ali, Pedro sai. E aí o apóstolo Paulo repreende Pedro na presença de todos, dizendo o seguinte: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, torno-me transgressor. Ele quer dizer que deixar Cristo e voltar para a lei é pior do que comer com um gentio. É retroceder, é invalidar, como a gente falou no início, né? É invalidar o sacrifício que Jesus fez. E o que as pessoas não entendem é porque às vezes as pessoas podem pensar assim: mas não pode cortar cabelo, não pode... Se bem que isso não está escrito, mas algumas pessoas seguem a lei e elas não entendem que, na verdade, a lei são 613 mandamentos. Então, as pessoas falam: não, eu sigo os 10. Fora os preceitos, né? Porque eles tinham que ter tudo isso decorado. É o Talmud, né? São 111 leis dadas por Moisés e 2 dadas diretamente por Deus. Então, os judeus, eles seguem até hoje à risca os 613. Então, é só você parar para pensar: se eu acredito que eu estou sendo justificado através do que eu estou fazendo, será que essas pessoas estão cumprindo as 613? Porque é enfático. Se você cumprir 612 e não cumpriu um, não basta. Não basta. Então, para que a lei foi dada? A lei foi dada justamente para que o homem entenda que ele, por ele, não é capaz. A gente precisava de Jesus. A gente precisava que ele cumprisse por nós. Então, a lei... Só um minutinho.
é o exemplo perfeito de que o homem, pelas suas ações próprias, pela sua força própria, pela sua vontade apenas, ele não é capaz. Então, vocês falaram semana passada sobre o jovem rico. Na cabeça dele, ele estava cumprindo todos. Mas Jesus, lindamente, com toda a sabedoria e mansidão, foi lá e mostrou: então faz isso. E isso ele não fez. E deixa eu só lembrar um pouquinho do tempo que eu ficava aqui no meio fazendo essa mediação, que aí eu quero pedir essa explicação para a pastora. Essa lei, ela veio porque o povo saiu de dentro do Egito. Eles vinham com rudimentos do Egito. Então, Deus teve que providenciar essa lei. É isso mesmo? Ou eu tirei isso da minha cabeça à toa? Ou realmente é isso? O povo saiu do Egito com os costumes do Egito. E o Senhor, ele precisava determinar quem era judeu. O Senhor queria separá-los do resto do mundo. Não tinha o sacrifício de Cristo ainda. Né? Até então, o povo não sabia o que era pecado. Errar o alvo. A gente só sabe o que é pecado porque a lei existe. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei mostra o que agrada a Deus e o que não agrada, mas ela não traz solução. E mostra o quão errado nossa carne é. Ela só nos condena, mas não nos salva. Então, aquele que quer viver cumprindo leis, rudimentos humanos, usos e costumes, vive no estado de escravidão, sem salvação. Uma pessoa como essa, que não acredita que o sangue de Jesus é suficiente, ela nem para o céu vai, porque ela está confiando nos seus sacrifícios próprios, né? E é isso exatamente que a gente quer acabar aqui. Jesus disse que eu estou salvo. Se eu pecar, me arrepender do meu pecado, abandonar o meu pecado, eu alcanço misericórdia? Sim. Eu não preciso subir as escadarias da Igreja da Penha para poder me redimir. Eu não preciso me autoflagelar. Eu não preciso viver como uma beata dentro de casa. Inclusive, teve uma reportagem uma vez de uma senhorinha de 92 anos que morreu. Ela era freira, né? E ela passou a vida dela todinha dentro de um convento. Não casou, não teve relação sexual, não teve filho, não tomou um refrigerante, não se alegrou, não se divertiu, viveu em total penitência, mas se não teve Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... É só dar uma olhada, né? Se fosse por obras, o ladrão nunca teria ido para o paraíso. E, aliás, foi bom ela ter falado isso, Vitor, porque um dia desse, esse assunto me deixa eufórica, né? Um dia desse, eu ouvi uma pessoa me dizer... quero até que você esteja, quero a opinião dos dois, que com relação a Fabiana Anastácio, aquela cantora abençoada de Deus, que faleceu recentemente, ouvi algumas pessoas dizendo assim, ela partiu porque estava prontinha para ir para o céu. Isso chega a ser uma heresia, porque o que apronta uma pessoa? É sofrimento? O que apronta uma pessoa para ir para o céu? É o tempo de casa na igreja? Suas obras, né? São suas obras? Estar prontinha significa o quê? Méritos próprios? Então, o que aconteceria com o ladrão da cruz, que não teve tempo para se aprontar? Quem é que apronta a gente, Raquel? E Jesus fala, né? Ainda hoje. Não vai nem ser preparado no caminho, não tem. Aceitou, está preparado. Aceitou, Jesus está preparado. Aceitou de verdade, né? A conversão, é mudar de direção. E o que acontece? Se a gente tem esse pensamento que fulano está pronto, ou seja, já evoluiu, aí a gente já entra até naquela história de pessoas que encarnam para evoluir. E o nirvana, o estado do nirvana. Então ela já chegou no máximo do que um ser humano poderia chegar. Então estava prontinha para o céu, então ela já... A gente pode dizer que ela estava pronta desde que ela se encontrou com Jesus e aceitou, né? Claro, se eu perguntar para você, você tem certeza da tua salvação? Se você duvidar,
é porque você ainda não se salvou. Ou acha que vai deixar de ir para o céu porque Por causa errou. de alguma legalidade. Porque pecou. A Bíblia diz, filhinho, não pequeis. Se pecar, olha aí, já tem a solução. Você tem um advogado. A Bíblia diz, se não me engano, em Colossenses, que se o teu coração te condenar, maior é Deus. Ou seja, ainda que você tenha cometido algum erro, já pediu perdão, mas não está acreditando no perdão, a Bíblia diz que maior é Deus do que o teu coração. Por quê? Quer dizer, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Não é uma graça libertina. Nós estamos passando aqui mérito de Cristo total, né? E se o teu coração te condena, é porque você reconhece em você falibilidade. Ou seja, você entende que você sem ele não consegue. Então, se o seu coração te condena, ele é por você, ele é maior. Sim. E aí eu quero ler então 1 João 2, que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Isso no Antigo Testamento provavelmente poderia estar: se alguém pecar, pegue um cordeiro, vai passar 3 dias no monte. Em algumas situações, nos dias de hoje, para algumas religiões, isso ainda acontece. São costumes e rituais de algumas religiões. Os católicos têm esse procedimento. Precisa fazer algumas rezas, você fez algumas penitências, você errou dessa forma, faça isso, faça aquilo. Então, esse versículo que a pastora destacou é muito importante para isso que a gente está tratando. Se você pecar, não está condenado, porque você tem um advogado. A diferença é: não permaneça no pecado. A gente precisa se arrepender. Nós somos falhos. A gente usa aqui na Nova Jerusalém, a gente usa muito um termo que diz assim: me desculpe, nós estamos em obra. A gente está em constante mudança, em constante, vou botar dessa forma, evolução. A gente ainda erra, mas não é um erro intencional, não é porque a gente vive nesse erro. Não temos prazer nisso. Não temos prazer nisso. Mas o Senhor nos justifica. Isso que a Raquel falou. Se o teu coração está apontando alguma coisa, querido, isso é o Espírito Santo te mostrando. É aqui, eu preciso te tratar nisso. Então a gente pode dizer que, em primeiro lugar, conhecer a palavra. Porque se você conhece a palavra, você sabe o que está em Cristo e o que não está. E a Bíblia é clara quanto ao que deve e não deve ser feito. A gente precisa ler, estudar, não é só ler, né? É meditar. Quando a Bíblia diz que é para meditar, não é só ler correndo. É ler, parar, entender, estudar, para que você não seja levado por nenhum vento de doutrina. Sim. Se você tem conhecimento da palavra, quando o seu coração doer, vai ser porque é o Espírito falando contigo. Se você não tem o conhecimento da palavra e é guiado pelo que é falado por qualquer pessoa, até no YouTube, o que está te acusando não é seu coração, é sua consciência, porque sua fé não está na palavra, está no que foi falado para você no YouTube. Aí qualquer um se torna seu senhor. Isso. Agora vamos dar uma continuidade, senão esse assunto a gente rende, né? Ele rende. Os Gálatas, inclusive uma vez eu quis colocar o nome do meu grupo de Gálatas. Aí o meu pastor disse assim: não faça isso, porque Gálatas significa insensatos. São aqueles que são volúveis. Hoje pensam de um jeito e amanhã pensam de outro. E o apóstolo diz que eles estão como que fascinados, encantados, enfeitiçados por um costume, por um rudimento do passado. Para os judeus, a circuncisão era obrigatória para quem desejasse fazer parte da linhagem de Abraão. Mas Paulo, na mesma tecla, garante que o que importa é não ser filho na carne, mas no espírito pela fé. Pela lei, ninguém vai ser justificado.
pelas obras, ninguém vai ser justificado. Tem muita gente que não quer intimidade com Jesus, mas quer fazer boas obras achando que isso vai compensar. Tem muita gente que não quer nada com Jesus, mas é dizimista, porque pensa que pode fazer uma troca. E ainda que pensa que não quer fazer troca, mas quer diminuir o peso da consciência. E eu queria que ficasse bem claro aí para você: o justo viverá pela fé. Repete aí mais uma vez: o justo viverá pela fé. Eu não mereço, mas ele morreu por mim. E a Bíblia diz que quanto eu quiser estar com ele, ele jamais vai me lançar fora. Uma coisa que eu queria falar aqui também é sobre o que Paulo diz no capítulo 4, vamos lá rapidinho, de Gálatas. Capítulo 6, do 11 ao 17. Raquel, você pode ler para mim? Gálatas 6, do 11 ao 17. Ou seja, a gente está aqui na escola dominical tentando forjar o caráter de Cristo em vocês e em nós, através da palavra. Mas não é fácil, não. Manter uma pessoa sentada no banco da igreja é uma coisa. Tá assim as igrejas, ó. Elas estão abarrotadas de gente que gostaram do ambiente, gostaram da mensagem, mas forjar o caráter de Cristo numa pessoa, o apóstolo disse que é como sofrer dores de parto. E eu queria que a Raquel lesse sobre isso. Gálatas 6, do 11 ao 17. Do 11 ao 17. Então, vamos lá. Vejam com que letras grandes lhes escrevo, de próprio punho, estas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem, desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Meu Deus. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que eu pertenço a Jesus. Eita glória, eu vou aplaudir. Ou seja, Paulo está dizendo: não me glorio nas minhas obras, não me glorio na circuncisão, porque Paulo, por ser judeu também, ele era circuncidado. Eu não me glorio, mas eu me glorio nas marcas que eu trago de Cristo, nas prisões, nos açoites, né? A própria palavra, Jesus disse para ele que vai sofrer por causa do meu nome. Então, é que fique bem claro, quem teve um encontro com Jesus não tem prazer no pecado. A gente pode dizer claramente que a graça, ela é grandiosa. Quem vive pela graça, quem aceitou a salvação de graça, não perde salvação. É por isso que tem muita gente dentro das igrejas que bate de frente comigo. Eu não acredito que quem se converteu perde salvação. Como é que eu vou perder uma coisa que eu ganhei? E se a gente vive sabendo que o homem vive no tempo, mas Deus vive fora do tempo, ele tem ciência de quem realmente se converteu e quem não se converteu, porque senão vai ficar aquele negócio: se arrependeu, escreve. Errou, apaga. E se arrependeu, escreve. Não, e mais, antes que Vitor fale, uma manifestação lindíssima da graça de Deus está lá no capítulo 6 de Gênesis, que foi a arca de Noé. O único ali que merecia estar na arca era Noé. Mas Deus disse para Noé: entra você, sua mulher,
seus filhos e noras. E me dá a chave aqui, fechou a porta. Até quem não queria ficar dentro da arca, teve que ficar, porque ele determinou. Gente, a salvação não é mérito nosso. Ele poderia ter pego a gente e jogado tudo fora, porque a gente não merece, a gente não vale nada. Mas ele olhou para nós com um olhar de misericórdia. E o capítulo 4 de Romanos diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando a gente estava no lamaçal do pecado, ele foi lá e buscou a gente. Imagina agora que a gente está com ele, se ele vai deixar a gente se perder. Pastora, é só parar para pensar assim, a lei caducou. Quando Jesus chegou, entrou em cena, a lei caducou. A gente tem uma Constituição, o Brasil tem sua Constituição. Sim. O que acontece se uma pessoa comete um crime e o juiz vai lá e dá sentença baseada na nossa Constituição e o acusado fala, não, eu quero ser julgado pela Constituição da época do Império? Não tem. Caducou. Desculpa, não dá. Não então, dá mais. você querer viver com Cristo na graça, porque nós vivemos no período da graça, vivendo com mandamentos e vivendo através da lei, é você querer... Está sobre outra jurisdição. Está sobre outra jurisdição, não faz sentido. E outra, a gente não precisa mais pagar nada. E a gente precisa entender que, de repente, para você ou para muitas pessoas, pode ser mais fácil seguir uma lista com regras. É mais fácil, Mas Deus não quer isso de nós, Ele quer relacionamento. E ele ainda diz mais, Kel, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Significa que ele permite que você tome a decisão. E a responsabilidade é maior, E porque claro, quando você ama alguém, aí as suas obras não são para alcançar salvação, são frutos daquilo que Jesus produz em você. Então o relacionamento é tão grande que quando você ama alguém, você não quer entristecer. Exatamente. Então você É amor. procura conhecer a pessoa para saber o que agrada e não agrada, e você de livre e espontânea vontade, você não quer fazer porque você não quer magoar quem Não você quer ama. magoar. E aí eu vou pedir ao Vitor, você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, só sobre essa passagem, eu acho lindo quando ele no versículo 15, ele destaca isso, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Ou seja, você não é mais por ser circuncidado e nem é menos por ser circuncidado. Isso não faz diferença não tem alguma. Importância, isso não tem importância. Isso me lembra, em algumas situações na igreja, quanto tempo nós perdemos por coisas sem significância. E eu não queria estar perto de Paulo quando ele escreveu, principalmente o capítulo 6, porque ele começa batendo e ele termina, né? E desde agora ninguém me incomoda. Acabou. Esse assunto acabou. Traduzindo, chega. Acabou. Chega. Ou seja, Lindo demais. e a todos quantos andarem conforme esta regra. Que regra? O ser nova criatura. Não é se você é circuncidado ou não. Isso não importa. Quem anda nessa regra vai ter paz e misericórdias sobre eles e sobre o Israel de Deus. E acabou esse assunto. E pronto. Não me incomode mais e não volte a praticar isso. E outra coisa, muita gente pensa que porque estamos vivendo na graça, a gente vai viver uma graça libertina. Mas o que diz o versículo 13 do capítulo 5 é o seguinte: porque vós, irmãos, e Raquel, você fala um pouquinho sobre isso, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar lugar à carne. Sede antes servos uns dos outros por amor. Então, essa ideia de que estamos vivendo na graça, pode fazer o que quer, o apóstolo traz a gente para uma realidade. A liberdade que Deus te dá não te faz um libertino. E isso vai muito do que eu falei antes aqui, né? É questão de relacionamento. Se você tem relacionamento, você sabe até onde você pode ir.
Eu tenho relacionamento com a minha mãe e eu sei como me portar na casa dela. Mesmo sendo a minha mãe, eu não a desrespeito. E por mais que sejamos amigas e tenhamos intimidade, você sabe que tem um limite mãe e filha. E isso, como é que você aprende esse limite? Tendo relacionamento. Se você já pensa, vivo na graça, posso pecar, isso já deixa bem claro que você não nasceu de novo. Porque quando a gente nasce de novo, a gente não tem prazer no nosso pecado. Você pode até pecar, mas você se entristece, você se envergonha, você pede perdão, você corre para Deus e fala, me ajuda. Se você tem prazer no pecado, é sinal de que você ainda está em processo de libertação e transformação. Mais do que nunca você tem que meter a cara na palavra e ter relacionamento com Deus para que o Espírito Santo faça o trabalho na sua vida, porque esse trabalho não é trabalho de pastor, assim como também não era o trabalho de Paulo. O trabalho de Paulo era advertir, falar, ensinar, instruir. O nosso é buscar que o Espírito Santo vai nos ajudar a mudar. Então eu vou pedir o Vitor para ler capítulo 5 de Gálatas, do 16 ao 26, e nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Está bem claro aqui. A Bíblia vai dizer o seguinte: quer herdar o céu, se afasta das obras da carne. Quer herdar o céu, desenvolva o fruto do Espírito. Está claro aqui. Por isso eu vou pedir Vitor para ler do 16 ao 26. Preste atenção, acompanha, porque a gente vai terminar falando sobre isso. E tenho certeza que a partir de hoje, você não vai deixar mais ninguém te fazer presa sua. Você vai viver um evangelho de liberdade, mas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o amor que você tem pelo Senhor Jesus. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então dá uma paradinha. Então não está largado assim. Não, fala alguma coisa sobre isso, Vitor. Então, tem uma regra, tem uma condição. O amor de Deus para conosco é incondicional. Ele nos ama, mesmo você cometendo todos esses pecados, o amor de Deus te alcança. Porém, a salvação tem suas condições. Você não pode cometer esses pecados. Porque se você comete, você está agredindo o Espírito Santo. Eu vou repetir: prostituição, impureza, lascívia, que é a sensualidade exagerada, a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões. Então a gente começa a ver que há um proceder, né, não, Raquel? Há um proceder, e é muito importante a gente falar, porque eu acredito que a maturidade e evolução do homem, tanto no sentido emocional, quanto comunitário, quanto espiritual, depende do quanto ele está disposto a olhar para dentro dele mesmo. Porque é muito fácil a gente, quando pensa em pecado, a gente já pensa logo naqueles que a gente não comete. Então, o pessoal vai cair em cima de fornicação, de não sei o quê, de vício e não sei o que lá, mas o pessoal esquece que disseminação de contenda, fofoca, glutonaria,
briga, peleja, bate-boca. E a comida, tem gente que come 3 pratos, isso é glutonaria. Quando a gente olha para a gente tem que ver o que está errado na gente, e a gente tem que ler isso aqui, não para acusar, porque é o que a pastora falou numa outra escola dominical, Jesus não acusa, ele ensina, ele mostra, ele corrige com amor, ele não acusa, quem acusa é outra pessoa. Então, se a gente lê a Bíblia querendo mudar o outro, a gente tem que voltar 3 casas no jogo da vida e entender que a gente tem que ler a Bíblia olhando para a gente, e que o nosso testemunho possa falar mais do que as nossas palavras para as outras pessoas. O apóstolo que diz que somos justificados pela fé e não pelas obras, é o mesmo que está dizendo que se nós praticarmos, tivermos prazer nas obras da carne, não temos direito ao céu. Ficou bem claro, nós não podemos dar liberdade à carne, não podemos. E quando a gente tem prazer no Senhor, a gente tem que fazer uma escolha. Ou eu agrado a minha carne, ou eu agrado ao Espírito, porque há uma batalha entre a minha carne e o Espírito. E isso é uma coisa que não tem negociação. Não tem negociação. Isso não se negocia. O pecado não se negocia, se arrepende. Meu Deus. Agora, já falamos de obras da carne? Pois é, tanto você quanto eu. Não olha, não leia, olhando para fulano. Ih, fulano é aqui, ó. Estou vendo fulano aqui. Ih, estou vendo fulano aqui. Não faça isso. Você não vai dar conta da vida de ninguém. Você vai dar conta da sua vida. Assim como eu vou dar conta da minha. Quando eu leio isso daqui e eu vejo alguma coisa que eu esteja inserido aqui, eu falo assim, Jesus, tem misericórdia de mim. E pedir para o Senhor trazer, porque o ser humano ele é feito de consciente e inconsciente. Tem pecados que a gente comete que a gente nem percebe, nem sabe. Então, Pai, se eu não estou vendo nada aqui, me ajuda e traz a minha memória para que eu possa me corrigir, para que eu possa aprender. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. É um agente da passiva. E ele não é Jesus que vai nos limpar. Nós seremos limpos pela palavra. E olha que interessante, porque nós estamos em processo de ser limpos, porque ninguém é perfeito. Mas ele não diz quem é limpo, comece a limpar os outros. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Meu Deus. Agora então, continua, para a gente terminar bonito, falar sobre o que Deus espera de nós. É que desenvolvamos o fruto do Espírito. E isso só é desenvolvido pelo relacionamento, né, Vitor? Isso, e a partir de agora nós vamos ler do versículo 22, que a nossa liberdade é também a nossa responsabilidade, ou seja, essa graça que nos dá essa liberdade toda que nós estamos falando, nos dá uma responsabilidade, e essa responsabilidade é o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, que é o quê? Desejos, cobiça. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. Quero que você repita o 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Significa que se está crucificado com paixão, desejos, cobiças, você não tem mais prazer nisso. Está morto. Entendeu? Porque é muito triste você, no domingo, está cantando louvores no altar. Na segunda, está numa casa de swing. Ou está numa roda de bar. Ou está passando cheque sem fundo. Ou passando cheque sem fundo. Ou criando emulações, que é briga, peleja, contenda. Ou na teimosia, ou na mentira. A gente precisa tomar cuidado com isso. Se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito. Faz a sua consideração final, Vitor. Sim. Que maravilha. Aproveitando que nós lemos
toda essa passagem agora, primeiro eu quero dizer que o fruto do Espírito é sua responsabilidade. Então, vamos correr atrás do nosso prejuízo, querido. É responsabilidade do cristão passar amor, gozo, paz, longanimidade. Tudo isso que nós lemos é responsabilidade nossa. E eu quero aqui lembrar, em João 4, aquela mulher que teve um diálogo com Jesus na beira do poço. E eu quero fechar lembrando de algo que nós tratamos, dizendo assim, no João 4:20, diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí a gente conhece a história, quando Jesus diz que a hora vem em que os adoradores adorarão o Pai, nem em Jerusalém. Eu quero me prender nisso que ela falou, porque nós estamos falando muito sobre as leis, sobre legalidade, e nós vamos muito pelo aquilo que outras pessoas falaram, aquilo se torna uma verdade para nós, sem a gente consultar a Bíblia. Então, se você não quer ficar preso pela lei, não apenas repita e traga para você aquilo que te disseram. Ela falou, vocês falaram, vocês quem? Os judeus falaram que não é aqui que se deve adorar, é em Jerusalém. Então, na mente dela, ela não combinava. Os samaritanos, Samaria não se dava bem com os judeus, então ela não podia adorar. Só que ela ouviu falar de alguém. E ela ali, naquele momento, ouviu de o próprio Jesus que não, ela poderia adorar aonde ela estivesse. Nem lá, nem cá, mas aqui. No coração, em espírito e em verdade, verdadeiramente. Então, querido, não fique somente naquilo que falaram para você. Leia a palavra do Senhor. A gente tem repetido, eu tenho falado muito isso. Se você quer buscar intimidade com o Senhor, se você quer alcançar essa graça na sua totalidade, leia a palavra do Senhor e ore, que essa é a forma que o Senhor vai falar com você. Considerações finais? Eu anotei aqui minhas considerações finais e queria ler um negocinho para vocês. Então, primeiro, até os judeus que sempre tinham a lei, tiveram que aceitar Jesus. Se a justiça provém da lei, então quer dizer que Jesus morreu em vão. 3. A lei só traz maldição, segundo os requerimentos do Velho Testamento, mas Jesus foi amaldiçoado na cruz por nós. A lei traz maldição e Jesus cumpriu a lei por nós na cruz. Então ele foi amaldiçoado em nosso lugar. Foi maldito. A lei serviu de tutor para nos conduzir até Cristo, para que pela fé, através dele, da graça, nós fôssemos justificados. Então eu queria ler aqui o capítulo 3, do 21 ao 29 rapidinho, que vai dizer assim: então a lei se opõe às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, então a justiça viria da lei. Ou seja, a lei não pode conceder vida. A lei aponta a morte, o pecado. Condenação. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, a gente estava sob custódia da lei, a gente estava encerrado nela, até que a fé seria revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que a gente pudesse ser justificado pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor, ou seja, a lei caducou, já era. Todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, se você está se revestindo de lei, irmão, tem uma metanoia agora, faz uma mudança na sua mente, nos seus paradigmas, entenda, nós temos que ser revestidos de Cristo. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo Jesus, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós fomos adotados, nós temos direito a essa herança, mesmo não sendo filhos genéticos, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, fechando,
a lei foi dada para os descendentes de Abraão, na dispensação da lei. Na dispensação da graça, essa salvação é aberta para todas as pessoas. Capítulo 3, versículo 16 de Gálatas, olha que coisa linda para a gente fechar bonito. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Através de Cristo, nós fomos adotados. Através de Cristo, nós somos filhos de Deus. Não somos só criaturas, somos filhos. Fomos insertados na videira, fomos adotados na família de Cristo. E isso é o maior presente que a gente possa receber. Guarde a tua vida, a tua salvação, a tua coroa. Não deixa ninguém roube. E também não deixe que ninguém te faça presa sua. Porque quando a gente não vive na graça, a gente se torna escravo de qualquer um. Amém? Nós vamos orar, mas antes eu queria pedir ao Vitor para falar sobre o ofertório. Amém. Amados, 1 Tessalonicenses diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Querido, deem graças em todas as circunstâncias. Isso inclui você dar graça, dando o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor. Não deixe que esse momento, que sabemos que é um momento difícil, não deixe que esse momento você perca, você apague o Espírito Santo por não ofertar e dizimar a casa do Senhor. Existem coisas que não têm negociação com o Senhor, e uma delas é um mandamento, é o dízimo. E se você quer ser extremamente abençoado, abra o seu coração para ser um abençoador. Oferte a casa do Senhor. Está passando agora o número da conta bancária da igreja. Se você quiser, desejar fazer uma transferência bancária ou um depósito, você pode estar fazendo também. Nós já voltamos com nossos cultos presenciais. O nosso pastor, qual eu quero mandar um beijão nesse momento, pastor Sérgio, eu te amo, meu pai querido. Ele tem sempre falado nas nossas redes sociais, no WhatsApp, lá nos nossos grupos, os cuidados que nós temos que ter para comparecer aos cultos. Mas se você puder, tiver em condições e quiser, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta presencialmente também. Então, faça isso, querido. Não deixe que esse momento tire essa preciosidade da sua vida, que é poder dizimar e ofertar em gratidão ao Senhor. Amém? Nós estamos também com um trabalho de ação social dentro da igreja, ajudando aquelas famílias que estão passando por dificuldades. Então, se você puder, traga 1 quilo de alimento. Está com os telefones passando agora das pessoas que recebem essas doações. Se você não puder trazer para a igreja, entre em contato conosco, que nós estaremos buscando na sua casa ou aonde você conseguir essa doação. De repente você não tem condição de doar, mas você sabe alguém que tem esse desejo e que pode fazer essa doação. Não deixe de abençoar a casa do Senhor. Isso não é barganha, mas eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar grandemente. Deus te abençoe. Também quero agradecer a Deus pela nossa congregação na Vila Joaniza. Tem sido uma bênção. Os cultos lá na Vila Joaniza, todas as quartas às 19h30 e domingo às 18 horas. E aqui na nossa igreja, Avenida Paranapuã, número 16, Freguesia, Ilha do Governador, estamos aqui todas as quintas às 19h30 e domingos às 19 horas. Já quero até abrir uma palhinha, que depois que começarem os cultos presenciais, estamos aí orando para passar o culto também para as 18 horas.
Vai ser maravilhoso, porque aí sobra tempo para você ainda sair e comer um sanduíche com a sua família. Amém? Senhor, te agradecemos por esta escola dominical e assim como esse ensinamento nos edificou, que também tem edificado aqueles que nos ouviram. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo que aguarda a tua volta, em nome de Jesus. Amém, Senhor.